Beleza. Bom, pessoal, vamos lá então. Bom dia, Bruna. Bom dia. Letícia, bom dia. Letícia, tá conseguindo falar com a gente? Bom dia. Bom dia. Marco Túlio, bom dia. Bom dia. Maurício, bom dia, Maurício. Bom dia, professor. Otávio, bom dia. Bom dia. Rafael, bom dia, Rafael. O microfone do Rafael tá meio ruinzinho aí. Vitória, bom dia. Vitória, bom dia. Vitória também não está conseguindo falar aí. Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje a gente já viu, então... Deixa eu tirar essa tela daqui. Ó, a tela da nossa aula de hoje. Isso. Tá, então a gente já viu HTML, né? A gente já fez alguns exercícios de HTML. A gente já viu aí o CSS logo depois. Fez alguns exercícios de CSS. Aí depois a gente viu aí a questão do formulário com HTML e CSS, né? Então, e agora a gente vai partir para ver o PHP, certo? O que acontece? Na semana que vem a gente tem a nossa avaliação, né? Nosso exercício avaliativo. Vocês receberam aí o material do Pitágoras falando que a gente vai ter, não receberam? Um comunicado? Professor, semana que vem é feriado. O senhor vai dar... Aí, o nosso vai ser na próxima semana, porque as provas, né, as atividades avaliativas, elas podem ser do dia, quer ver? Deixa eu ver aqui no calendário aqui. Pode ser do dia 20 até o dia 30, certo? Então, na semana que vem, dia 21, é feriado. Então, a gente sabe que todo mundo está em casa e tal, tranquilo, mas é feriado, né? Então, o sindicato não nos deixa trabalhar. Então, o que acontece? A gente vai fazer a nossa prova, então, no dia 21. Correto, senhores e senhoritas? Como que vai funcionar essa prova? Essa prova vai ser uma provinha múltipla escolha, teoria, tá? Que vai ser dada no horário da aula. Então, eu vou elaborar essa provinha aqui. Não sei ainda quantas questões, deve ser umas 12 questões, alguma coisa assim. Bem simples, né? Se vocês pegarem lá e estudarem os slides, se vocês fizerem exercício, vocês vão saber para que cada coisa serve, né? Não vou pedir, às vezes, assim... não vou pedir para você poder fazer um comando, eu vou pedir para fazer coisa, né, como é que chama? Na teoria, então, às vezes eu posso pedir quais as tags que a gente põe no HTML, aquelas coisas simples aí. Não vou pedir nada que não esteja dentro dos nossos slides aí, certo? E isso aí vai ser feito no momento da aula, tá? Então, no dia 21, a gente pode marcar aí 9h15 do mesmo jeito, certo? Eu vou entrar, vou disponibilizar para vocês o questionário e aí vocês vão elaborar esse questionário. Tá? Eu vou elaborar, vocês vão fazer o questionário. Fazendo o questionário, já vou ter a nota aí para poder lançar para vocês. Tá? A questão das notas de trabalho, eu já lancei de todo mundo. Tá? Então, já está tudo certinho, os 1000 pontos lá. Os 1000 pontos. Então, agora a gente só vai lançar os outros 1000 aí de prova. Tranquilo, senhores e senhoritas? Alguma dúvida em cima disso aí? Professor, dia 21 mesmo? Você falou dia 20... Dia 21 é terça-feira, não é? Não, dia 21 não, dia 28. Ah, isso que você falou 21, eu falei, mas não, dia... é 28. 21 é feriado. É 28. Então, 14 e 21 é feriado. Aí a gente não tem aula. Dia 28 a gente tem essa avaliação, que a avaliação ela pode ser aplicada até no dia 30. Então, a gente vai fazer isso dia 28. Tranquilo aí, senhores? Dúvidas?
Alguma dúvida, alguma observação sobre isso? Sim ou não? Vão falando aí. Falem não, por beleza. favor, então. Aí, ó. Ok. Professor, Oi. você não vai passar uma revisão para a prova, não? Você vai dar outra aula hoje, essa aula vai cair na prova? Como é que vai ser? Essa aula aqui, ela não está preparada para cair na prova, certo? Eu não vou colocar na prova até porque ela faz parte da unidade 2. Mas eu queria dar uma entrada um pouquinho nessa aula aqui, até para a gente poder caminhar um pouco mais com a matéria. Porque a revisão seria praticamente os slides que estão lá. Tá? Eu vou pegar os slides e vou tirar as questões dos slides. Então, assim, não sei, eu acho que a gente perderia uma aula fazendo uma revisão de uma coisa que eu já passei, entendeu? Mas aí fica a critério de vocês. Se quiser, a gente volta em todos os slides, fala um pouquinho sobre cada slide e deixa essa aula para outra semana. E tem que ver o que vocês preferem. O que vocês acham aí? Não, assim, pelo menos, a minha opinião, que eu acho que como o slide é mais teoria, eu acho que, assim, é o que é a minha opinião, não sei pelos outros meninos. Eu acho que não precisa voltar não, porque é mais teoria. Sim, as take que tá lá, não tem como fugir, assim, é mais básica, não é aquelas take de entender. Não, lá é só o básico. Nos nossos slides está só os básicos aí. É. Então, não tem muito comando assim complicado que eles quiserem Não, ali é só o básico mesmo. O comando, o que vocês vão fazer a mais, vocês vão fazer em cima de pesquisa, do que vocês querem fazer, qual que é a funcionalidade que vocês querem fazer, entendeu? Senhoritas aí e os demais, o que vocês acham aí? Vamos votar, gente. Se vocês quiserem, eu faço aí hoje. Tô aguardando vocês votarem aí, gente. Ah, professor, se você falou que vai ser a teoria que está nos slides mesmo, para mim, então, tudo bem. Até porque os slides não são tão grandes, né? Não, é uma coisa muito simples, né? Na verdade, Essa aula de hoje ela vai ser da unidade 2 ainda? Não, ela é unidade 3 já. Ah, tá. Tá? Essa aí ela já começa com a unidade 3, que é PHP. Entendeu? Porque aí o que acontece? Essa aula de hoje também é teoria também, claro, porque para a gente poder ter um PHP e até um PHP rodando, a gente vai ter que instalar um servidor. É isso que eu quero conversar com vocês no final da aula. A nossa ideia aí, hoje é dia 14, então dia 21, feriado, dia 28 é a nossa prova. A nossa próxima aula vai ser dia 5, não é isso? A expectativa, né? Pelo menos o último comunicado que a gente teve, as nossas aulas têm previsão de voltar no dia 4. Então aí eu já estaria, né, com isso dentro de sala já. Então a gente poderia utilizar aí os laboratórios até do próprio Pitágoras, claro, certo? Mas, caso a gente não consiga, né, se a gente não conseguir aí voltar às aulas, vai depender muito da nossa pandemia, vai depender de como que está a situação, eu vou precisar que vocês instalem um servidorzinho na máquina de vocês para a gente poder fazer isso na prática, né? Senão, quem não conseguir instalar vai ficar só vendo teoria, fazendo no papel aí, não conseguindo executar, entendeu? Então, eu preciso disso também para a gente poder dar uma caminhada. O que vocês acham? Vocês conseguem instalar esse servidorzinho na máquina de vocês aí? Eu acho que sim. Demais aí, o que vocês acham? Eu tô com o meu computador de memória, mas eu tenho. É o AMP Server que você vai usar, ou Ivan? Eu estou usando o Champ, entendeu? Para poder rodar isso aí. Né? Champ? Até Champ, Esse aqui eu acho que eu não vi, não. Não, mas aí... Server. Pode ser também, não tem problema não. É só para poder rodar o PHP, né? Beleza. Porque ele precisa traduzir o PHP aí. Né? Então, se você não tiver nenhum servidor,
ele não consegue traduzir o PHP. Então, tudo que a gente fizer aqui, você não consegue executar. Entendeu? Uhum. Aí, porque se a gente não conseguir voltar às aulas, aí a gente pode até na outra aula aí, a gente, né, quem não tiver instalado, a gente instala junto no horário da aula, faz as configuraçõezinhas básicas aí, e aí a gente começa a usar isso aí, né, porque eu acho que é Beleza. interessante. Senhores e senhoritas, os demais aí, vamos lá, o que vocês acham? Bruna, Letícia, Otávio, Rafael e Vitória. Opinem, por favor. Eu consigo instalar aqui. Eu tenho memória para instalar. Né? É tranquilo, não precisa de muita memória não, gente. Ela é bem simplesinha, a gente vai rodar só um tradutor do PHP mesmo. Tá? Então não tem muito problema não. Letícia, Bruna, Rafael, e aí? Eu consigo instalar também. Segue, Bruna, Rafael. Querem opinar, não? Bom, eu acho que os dois não querem opinar, então a gente, né, pela maioria aí, nas outras aulas, então, a gente vê essa instalação e a gente continua. Tranquilo, senhores e senhoritas? Então, semana que vem, feriado. Hoje a gente vai dar iniciando aí o PHP, né? Introdução ao PHP. Não é muita coisa, não, pouca coisinha, são uns 20 slides só para a gente poder começar. Muitas das coisas aqui vocês já sabem, né? Porque vocês já tiveram algumas disciplinas de programação. Então, o PHP também ele vai fazer ele vai seguir vários comandos aí, várias coisas das linguagens de programação que a gente já usou aí, tá certo? Então a gente dá isso hoje, vocês estudam para a prova, semana que vem feriado, dia 28 a nossa avaliação, tá? Vai ser uma coisa, não vai muito grande também, falei, tô querendo aí umas 12 perguntas, algumas coisas de múltipla escolha que vocês vão fazer na hora da aula. Eu acredito aí que com meia hora a gente consiga fazer essa avaliação de vocês aí. Tá? Mas aí a gente vê no dia 28 como é que vai ser o tamanho. E aí depois, logo depois, dia 4, dia 5, se a gente não voltar às aulas, a gente começa aí instalando PHP e rodando o nosso primeiro programinha em PHP. Ok, senhores e senhoritas, combinado? Combinado. Então vamos que vamos. Deixa eu mudar aqui esse ponteiro aqui. Então, beleza, senhores, né? Dando continuidade à nossa disciplina, agora a gente vai ver o PHP, né? Porque através do PHP que a gente vai conseguir gravar alguma coisa em banco e fazer qualquer programação em cima das nossas páginas aí de internet, né? Nossa bibliografia continua a mesma da nossa ementa. Beleza, vamos lá então. PHP. O que é o PHP? Alguém já trabalhou com PHP aqui? Alguém trabalha com PHP? Alguém já usou PHP? Vocês podem responder, senhores. Podem falar sim, não sei, estou dormindo. Falem alguma coisa, por favor. Não me deixem sozinho nessa sala. Eu nunca trabalhei com PHP, não. Certo. Mais alguém aí, gente? Já Também usei, nunca mexi, já. não. Quem que já usou? Otávio? O Marco Túlio? Não. O Marco Túlio. Marco Túlio, já usou alguma coisa já, né? Sim. Beleza. As meninas aí? Não mexi ainda não. Não? Beleza. Vitória? Também não. Também não? Ótimo. Vamos lá. Então, PHP. O que é o PHP? É uma linguagem de programação, claro, né? PHP é sim uma linguagem, diferentemente de HTML e CSS, ok? Utilizada por programadores e desenvolvedores para construir sites dinâmicos. Né? Por quê? Porque quando a gente tem um HTML e o CSS, a gente está fazendo formatação do site, né? Então, a gente não consegue construir um site dinâmico, certo? Então,
O PHP, os desenvolvedores utilizam para construir sites dinâmicos, extensões de integração de aplicação, né, onde você vai integrar uma aplicação com outra, e para agilizar no desenvolvimento de um sistema. É uma linguagem de script, criada para comunicação do lado do servidor. Ah, então tá certo, Ivan, por isso que a gente vai ter que instalar um servidor na nossa máquina, né? Sim, porque o PHP, ele vai o quê? Ele vai traduzir lá no servidor. Então, se eu não tiver um servidor na minha máquina, eu não consigo essa tradução. É capaz de lidar com várias funções do back-end, como coletar formulários de dados, gerenciar arquivos do servidor e modificar base de dados. Tá? Então, eu vou ter aí a comunicação da minha página, que vai ser em HTML, CSS e PHP, com o meu banco de dados lá no servidor. É uma linguagem de script de propósito geral, porém mais usada para desenvolvimento web. Então, eu posso usar para o que eu quiser o PHP. Porém, né, ele é muito mais usado para desenvolvimento web. Por quê? Ele não é tão estruturado quanto um C++, quanto um C#, quanto um Java. Então, ele vai ser mais usado para desenvolvimento web. Um dos recursos mais notáveis seria o quê? Sua habilidade de integrar com o arquivo HTML. Ah, beleza, se eu tenho que desenvolver o meu site em HTML e o PHP, dos recursos mais notáveis é o poder integrá-lo com HTML, fechou, né? Eu consigo fazer o quê? Eu consigo desenvolver o meu site integrando o meu arquivo PHP com o meu HTML. Ok, senhores? Até agora? Ok. Beleza. O que significa PHP, né? PHP é um acrônimo do nome original. O que é acrônimo, senhores? Vocês sabem? Não. Não? É quando a gente junta as primeiras letras de cada palavra, tá? Então, a junção de primeiras letras de cada palavra, a gente chama de acrônimo, certo? Então, ele é um acrônimo do nome original. O nome original do PHP é Personal Homepage, página inicial pessoal, certo? Então, ele foi criado para poder ajudar uma Personal Homepage. Ficou PHP. Após algumas evoluções, né, o seu nome foi alterado para PHP Hypertext Preprocessor, que é um pré-processador de hipertexto. Ah, beleza, eu estou mexendo com hipertexto lá no HTML. Então, aqui eu tenho o PHP, que é o quê? Um pré-processador de hipertexto. Tranquilo, senhores? Quem mexeu com PHP aí sabia por que ele chamava PHP? Personal Homepage? Martur, eu sei que já tinha mexido, não é isso? Sim. Sabia que era por causa disso? Não, o nome não. Pois é, normal, né, cara? A gente às vezes sabe uma porrada de coisa e não sabe por quê, né? Ah, você sabe, sei. O que é? Sei lá, velho. Falaram que é assim, entendeu? Então é sempre interessante, né? Curiosidade, sei que não muda nada. Não muda nada na vida da gente, mas é legal saber, né? É. Beleza. Vamos lá, algumas características aí do meu PHP, tá? Voltado para projetos web, ok? Outra característica, existe acesso a diferentes bancos de dados. Então, com o meu PHP, eu posso usar aí diferentes bancos de dados aí, tá? O pessoal utiliza muito mais SQL porque ele é mais, né, muito mais leve. Então, você usa o MySQL aí, que ele já consegue resolver a sua página com o seu banco de dados. É uma linguagem de script interpretada pelo servidor, diferente de algumas outras linguagens, que são o quê? Compiladas. Qual que é a diferença, senhores, de uma linguagem compilada para uma linguagem interpretada? Vocês sabem? A compilada tem um arquivo que vai compilar, e a interpretada ela gera um bytecode, e o bytecode pode ser distribuído para várias máquinas, que o mesmo bytecode gerado ele vai conseguir interpretar em várias máquinas. O compilado, sim, mas a principal ideia do compilado e do interpretado é que o compilado você precisa compilar, obviamente, e na compilação você vai gerar um arquivo e você só vai conseguir gerar esse arquivo se tiver tudo correto. Ok, gente?
Tranquilo? Uhum. Na interpretada, ele vai interpretando passo a passo, né? Então, por isso que a gente faz aqui um PHP, manda rodar o PHP, ó, não funcionou. Abriu, mas não funcionou meu comando. Por quê? Porque ele começa a interpretar. Aquilo ali deu pau, ele pula aquilo ali e continua a interpretar. Entendeu? É diferente da compilada. Se a gente tivesse que compilar o nosso PHP, eu tinha que colocar meu arquivo PHP, ele teria que compilar e gerar um arquivo compilado, onde você vai lá, executa esse arquivo, com certeza ele vai funcionar. Ele pode não fazer o que você vai querer, o que você quer que ele faça, mas ele vai funcionar. Tranquilo, senhores? Então, beleza? Todo mundo conseguiu entender isso aí? Senhores, vocês estão dormindo? Falem comigo. Professor, a interpretada, porque eu sempre entendi interpretada que gera um bytecode lá e esse bytecode pode ser interpretado por qualquer sistema. Tá, Windows, mas aí o que eu te falo é o seguinte, quando você fala de interpretada, você falou que gera um bytecode que vai ser interpretado. Beleza, me explica o interpretado. Ah, mas ele gera um bytecode que vai ser interpretado. Me explica o interpretado, entendeu? no sentido assim, que já a compilada, cada programa tem que gerar um compilador para aquele sistema. Cada programa tem que gerar um arquivo executável, ponto. Tá? Só que para aquele sistema. Depende, independente. Você pode compilar aí que gere para vários sistemas. Não tem problema, não é só para aquele sistema, não. Isso é a maneira com que você desenvolve. Sim, mas aí ele vai ter que ser para aquele determinado sistema. Assim, o arquivo compilado só vai funcionar naquele determinado sistema. Tá. Beleza. Funciona em qualquer sistema. E o interpretado? O que acontece? Ele funciona em qualquer sistema. O que é o funciona? O arquivo. O que seria esse funciona do arquivo? O bytecode dele. O que seria? Como que você executa esse bytecode? Através da máquina virtual. Interpretando. É isso que eu estou querendo te falar. Quando eu falo de compilado e interpretado, eu falo isso. O compilado você vai ter que pegar, não interessa para quê, não me interessa como. Eu vou compilar, eu vou pegar aquilo ali, vou executar, vou compilar aquilo tudo, né? Vou verificar tudo aquilo para poder ver se está certo, não está certo e vou gerar um executável. Quando eu vou interpretar, eu vou começar a interpretar um por um. Plaf, 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 plaf. Eu vou interpretar. Eu não preciso verificar que todos estão corretos para poder fazer o quê? Para poder gerar um executável. Entendeu? Uhum. É isso que eu estou falando. A diferença é essa. Tá? A diferença do PHP ser interpretado é que ele vai interpretar comando a comando lá. Ele não vai compilar tudo e falar, tá aqui o executável, executa aí que ele roda. Não. Ele vai compilar um por um. Entendeu? Desculpa, ele vai compilar, ele vai interpretar um por um. Tranquilo? Tranquilo. Entendeu? Então, assim, se ele vai rodar em todos os sistemas operacionais, não interessa isso para mim. Interessa se ele é compilado ou se ele é interpretado. E o interpretado é justamente pegar um por um ali e interpretar essas linhas. Tá ok, senhores? Ok. Beleza. Então, vamos lá. O usuário final não tem acesso ao seu código-fonte via navegador. Tá? Então, não tem como o usuário final ver o código-fonte do meu PHP no navegador, porque ele vai voltar somente ao HTML. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. Ó, como é que ele funciona, então? O meu cliente faz uma requisição, né? A requisição vai para um sistema que é PHP, esse sistema PHP interpreta e retorna um HTML. Então, olha só, cliente solicita a requisição ao servidor interpreta o arquivo PHP e o servidor devolve a solicitação em HTML para o browser do meu cliente. E o meu cliente, obviamente, mostra aquilo ali para o que ele quer. Ok, senhores e senhoritas? Tranquilo? Beleza. Vamos que vamos, então.
Como que a gente vai acessar uma página PHP, então? Devemos ter instalado um servidor na máquina local para podermos rodar nossas páginas, que é o meu arquivo PHP, né? Ah, pessoal, mas então toda vez que eu for rodar um PHP no meu computador, eu tenho que ter uma página? Eu tenho que ter um servidor? Eu tenho que ter alguém que vai interpretar o PHP. Ah, mas como é que acontece, então, quando eu abro uma página PHP? Por exemplo, o Facebook lá é facebook.php, né? O index dele é index.php. Mas por que, então, que eu vejo minha página correta? Eu não tenho um servidor, porque tem um servidor lá do Facebook que vai interpretar a página PHP dele. E ele vai retornar o que para a gente? Aqui está falando. Ele vai retornar um HTML. Ó. Tá? Retornou um HTML, a gente consegue visualizar isso aí. Ok, senhores? Ok. Beleza. Então vamos que vamos. Definindo, então, variáveis no meu PHP. Ao declarar uma variável em PHP, não se define um tipo. O que define o tipo é o valor que a variável recebe. Então, olha só, eu não tenho aquele negócio de definir int número. Não, eu vou lá e ponho número, recebe 5. Pô, beleza. Meu número recebe 5, eu já sei que o tipo dele é numérico. Então, tem alguns tipos, né? Inteiro, por exemplo. Olha aqui, ó. Eu tenho cifrão, número, recebe 26. Então, eu estou falando o quê? Que essa variável número aqui é de que tipo? Inteiro. Ok? Ponto flutuante, né? Float. Olha lá, ó. Cifrão, valor, recebe 52,96. Ele vai ser o quê? Um float. Ok? String. Tem lá, cifrão, nome, recebe Ivan Fontainha. Então, o que ele vai falar? Faltou ponto e vírgula aqui. O que ele vai falar? Ele vai falar que o nome aqui vai receber a string Ivan Fontainha. Tranquilo, senhores? Em relação à declaração dessas variáveis aí? Alguma dúvida? Tranquilo. Aqui, no número ali, se você adiciona 0,5, ele já sabe que é float, então. Sim. Se durante o código, se você adiciona mais 0,5... Na hora de... Não, tem que definir. Lá em cima, na hora de declarar a variável. Você tem que pôr o número, recebe 26,05. Ou 26,00. Se você definir só 26, ele vai achar que é inteiro. Depois, se você tentar colocar o ponto 00, ele vai falar assim, opa, essa variável aí não é para ele, não. Beleza? Entendi. Ok? Então, vamos lá. Tipos, né? Tem aí o array, né? Que é variáveis com diversos valores separados por índices. Então, eu tenho aí o cifrão nomes, Ivan, vírgula, José, vírgula, Marta. Então, eu tenho aí um vetor, né, gente? O array é o vetor, né? O vetor com 3 strings aí. Tenho tipo objetos, que é o tipo de dado que carrega diversas particularidades. A gente vai ver isso aí mais para frente, esses objetos. Tem os booleanos, que é lá, ó, o cifrão booleano recebe true. Né? Então, o que vai acontecer? Booleano, ele é verdadeiro ou falso aí. Ok, senhores? Alguma dúvida aí? Isso, no array, se fosse, por exemplo, número. É só colocar os números ali. Assim, esse início nomes vai ser, assim, pode ser a mesma coisa? Como assim? Não entendi. Sim, é igual na linguagem C, que põe get, aí põe um número. 1, 2, 3, é a mesma coisa. Eu ponho aqui 1,2,3. Entendeu? Uhum. É só você definir aqui, ó. Quer ver? Deixa eu fazer um pra você ver aqui. O nome não faz diferença, não. O que faz diferença é o que tá dentro. Porque em outras linguagens, converte, aí lá em cima declara como inteiro, né? Ou flutuante. Eu posso pôr nome. Beleza, não. Tem um vetor chamado nome, só que ele está com inteiro. Entendeu? Isso aqui é o nome da variável, que você vai colocar o que você quiser. Oi. Aqui, então você tem que declarar todas as posições? Não. Você pode declarar essas posições e daqui a pouco você vai inserindo mais. Entendeu?
Isso Então, aí por a exemplo, gente se eu vai ver. quisesse criar um vetor de 20 posições, como é que eu ia declarar isso? Não, você cria um vetor de. Você vai usar duas, você põe duas. Depois você começa a colocar as demais. Entendeu? E para você acessar esse vetor, vai ser a mesma coisa. Você pode chegar aqui, ó. Inteiro. E você vai acessar aqui o posição 0. Entendeu? Você consegue acessar a posição 0 aqui, ó. Aí você consegue acessar essa posição. Não é todo vetor começa com 0. Aí se você quiser inserir mais alguma coisa, você pode chegar aqui, ó. Você põe inteiro, recebe. Na próxima aula. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o 56 e pôr aqui, ó. Entendeu? Ah, tá. Tá? Então isso aí você pode fazer na próxima aula a gente vai ver isso aí, a gente vai trabalhar com esses vetores, aí você pode inserir esses números aqui, tá ok? Beleza. Vamos que vamos. Impressão agora, né? Para a gente imprimir, nós temos dois comandos. Nós temos o comando echo, né? O comando echo é uma impressão sem retorno de valores. Então, se ele não tem um retorno de valor, ele é mais rápido, tá? E tem o comando print, que é uma impressão com retorno de valor. Ah, o que seria isso, Ivan? Retorno de valor. Ele vai imprimir e vai retornar 1 se ele imprimiu corretamente. Se ele não imprimiu, ele retorna 0. Ok? Ele retorna um booleano ali para poder falar se ele imprimiu ou não. Então, vou falar um pouco do echo aí. Impressão sem retorno de valores. Mais rápido. Um exemplo seria lá, ó, echo, nome. O que eu vou imprimir? Vou imprimir nome na tela. Né? Se eu puser echo, jogo cifrão, nome, o que eu vou imprimir? O que vocês acham que eu vou imprimir aí? O nome que você colocou antes, um dos nomes. Eu vou imprimir o conteúdo da variável nome. Correto, senhores? E senhoritas? Então, se eu puser lá, entre aspas, lá, eu vou imprimir o quê? Eu vou imprimir o que está ali, eu vou desenhar. Se eu colocar o cifrão nome, eu vou imprimir o conteúdo desta variável. Ok, senhores? Tranquilo? Ok. E eu também posso imprimir... Eu também posso imprimir o quê? Um comando HTML. Tá? Se eu quiser, eu imprimo esse comando HTML. Então, se eu fizer isso aí, o que ele vai fazer? Ele vai julgar um comando HTML, certo? Que vai ser o quê? O que é esse H3 aí na HTML? É um formato de título, um formato menor de título. É um cabeçalho, não é isso? Desculpa, é um formato de título, isso mesmo, né? Ixi, falei merda aqui. Cabeçalho não, é um título H3, ok? Que você tem o H1, que ele é maior, o H2, que ele é um pouco menor, e o H3. Ok, senhores e senhoritas? Ok. Beleza. E aqui, né, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir esse título com a string variável, 2 pontos, e aqui eu vou imprimir o que tem dentro da minha variável, ok? Beleza. O print aí. O print é a impressão com retorno de valor, que é um valor inteiro 1, tá? Muito utilizado em uso de expressões. Porque quando eu mando imprimir no print, ele consegue receber 1. Se receber 1 é porque ele foi impresso com sucesso. Um exemplo aí, print variável. Né? Quando eu falo aí de variável, eu estou imprimindo, eu estou desenhando esse variável aí, né? Estou desenhando variável. E se eu fizer print e cifrão variável, o que eu estou fazendo? Eu estou imprimindo, né, o conteúdo do que está dentro da variável. Ok, senhores? Professor, Tranquilo demais aí, né? Oi, pode falar. eu falo que, tipo assim, que o print é prime verdadeiro. Aí, por exemplo, se eu quisesse outra informação, em vez de ser verdadeiro, o zero, aí o informação e zero,
Ô, Maurício, eu não consegui entender. Picou demais a voz aí. Fala de novo pra gente aí, por favor. Porque no C, nas outras iguais, tem print em alguma coisa, aí pode pôr retorno, retorno verdadeiro para aquela primeira informação. E o else é como se fosse a segunda informação. Se o primeiro dá falso. Aí no PHP tem isso, igual nas outras. Se você quiser fazer qualquer teste, Maurício, você vai ter que usar o comando if. É um comando condicional. Certo? Isso aí a gente está falando só de impressão. A funcionalidade do print aí é retornar 1 se ele foi feito com sucesso. Entendeu? Então, se você quiser utilizar qualquer... se isso, se aquilo... Aí você vai ter que usar o comando if. Isso é tipo uma impressão só para aquele... Tipo assim, é uma impressão com retorno. Entendeu? É uma impressão com retorno, entendeu? Obrigatoriamente tem que dar verdadeiro, no caso. Ele vai te retornar o valor 1 aí, se ele imprimiu. Só isso. Tá? Vamos supor, quando você tem uma página de internet, você quer, às vezes, vamos supor, o cara clicou lá no botãozinho X, e aí você quer que ele imprima tal coisa. E você quer saber se foi impresso na tela corretamente, quer dizer, se o usuário está vendo aquilo ali. Você usa o print, que ele retorna 1, e aí no 1 ele vai e verifica isso aí. Entendeu? Aí você faz um if else lá. Se foi digitado corretamente, se não foi. Aí você trata esse valor, entendeu? Uhum. Entendi. Beleza? Agora, qualquer coisa que você for tratar esse valor, entendeu? O que vai acontecer? Você vai tratar o valor, você vai usar outros comandos. No caso, o if else, que é um comando para tratar valores. Beleza? Beleza. Tá bom. Operadores aí de comparação, né? Eu tenho 2 iguais aí, que quer dizer a comparação igual, né? E um exemplo, variável 5 igual a variável 6. Ok? Idênticos. O que seria idênticos? Idêntico quer dizer que, além de iguais, eles são do mesmo tipo, tá? Porque eu posso, no PHP, eu consigo comparar um inteiro com float. Tá certo? Então, o inteiro 5 é igual ao float 5. Beleza. Agora, se eu perguntar se eles são idênticos, o que ele vai fazer? Ele vai ver se ele, além de ser iguais, eles também são do mesmo tipo. Tranquilo, senhores? E senhoritas? Tem aí exclamação igual ou menor maior, que quer dizer o quê? Diferente. Um exemplo, o variável 5 diferente de variável 6 ou variável 5 diferente de variável 6. Ok, senhores? Isso aí vocês já conhecem, né? Só isso aqui que, salvo engano, é diferente aí de algumas linguagens, não é isso? Eu tenho menor que, né, que a gente conhece, onde eu ponho lá uma variável menor do que a outra, né, obviamente. Tenho maior que, né, que é uma variável maior do que a outra. Tenho menor ou igual, tá? Então, menor ou igual eu também coloco menor igual, né? É bem simples aí da gente saber, que é igual às outras linguagens. E tenho maior ou igual. O maior ou igual, tá faltando o igual aqui. Espera aí que eu vou resolver isso agora. Tá faltando o igual. Nossa senhora, espera aí que tem que ser aqui. Rapidinho que eu tô resolvendo isso aqui. Tá faltando aqui o igual. Igual. Tranquilo, senhores? Então tem ali maior ou igual a 5 maior ou igual a 6. Ok? Ok. Operadores aritméticos aí. Então, os operadores aritméticos, eu tenho uma adição, né? Onde uma adição, eu tenho lá a variável no 1, recebendo 5, variável no 2, que recebe 3, tenho uma variável soma, recebendo
no 1 mais no 2, né? Então, a adição aí é o meu maisinho aí. Tranquilo? Depois aqui eu tenho o eco, que vai imprimir o valor da soma. Né? Qual que vai ser o valor dessa soma aí? 8. 8, isso mesmo. Tranquilo, senhores? E senhoritas? Subtração. Tenho próprio no 1, recebendo 5. O no 2, que recebe 3. Tem a subtração, que é no 1 menos no 2. E tem o eco aí, subt, né? Que é o nome da variável que eu coloquei lá. Qual que vai ser o valor dessa subt? 2. 2, isso mesmo. Bem tranquilo. Divisão, né? No 1 recebe 6, no 2 recebe 3, o div recebe no 1. Faltou aqui um negócio também, espera aí. Eu já vou arrumando aqui de uma vez. No 1, no 2. Então aqui, ó. Aqui, tá faltando isso aqui. Então aqui, ó. No 1, div recebe no 1 dividido por no 2. Então, qual que vai ser o meu div aqui? 2. 2. Correto, senhores e senhoritas? Então, né, vai ser no 1 recebendo 5, no 2 recebendo 3. Multi recebe no 1 vezes no 2. O eco multi aí vai ser quanto? 15. 15. Bacana. Deixa eu ver uma coisa aqui, que aqui pode ser que esteja faltando do mesmo jeito. Vamos resolver aqui. Isso. Então, olha só. Aqui, módulo, né? Módulo, resto da divisão. No 1 recebe 6, no 2 recebe 4, o resto recebe no 1, o resto da divisão por no 2. Né? Quanto que vai ser esse resto da divisão aí? 2. 2, né? Vamos só fazer uma coisa bacana aqui, quer ver? Vamos ver se vocês vão saber aqui. Só para mim. Isso aí, na hora que a gente faz as programações, a gente sempre faz isso aí para o pessoal ver. Imagine que tivesse assim. Num recebe 6, num 2 recebe 4. Resto da divisão de num 2 por num 1. Quanto que é? No 2. 4. Ixi. Ixi, sabia que todo mundo ia falar ixi. Senhores, quanto que é isso aí? Aos demais aí, sabem? 4. Vai Senhores, dar ninguém sabe. dá num decimal, né, mano? Ninguém sabe isso aí? Não, grande. Senhoritas, chutem aí. O que vocês acham que vai dar essa nossa expressão aí? Dá 0, alguma coisa, mano. Não, Eu se é acho resto da que dá divisão, zero. se é resto da divisão, não dá zero, gente. Dá- O que é o resto da divisão? Eu pego 4, divido por 6. Qual inteiro que multiplicado por 6 mais se aproxima ao 4? Qual que é esse inteiro? 0. 0 vezes 6, 0. Resto da divisão de 4 por 6 é 4. Tranquilo? Tranquilo, senhores e senhoritas? Tem, agora sim. Vocês se assustam com esses números aí, ó. Tem nada a ver, é um número, tadinho, é um número inteiro, tá? Então tem lá 4 dividido por 6. Qual o número inteiro que multiplicado por 6 mais se aproxima a um 4? 0. 0 vezes 6, 0. 4 menos 0, 4. Resto da divisão, 4. É. Beleza? Nunca usaram isso aí, não, senhores? Em lugar nenhum nas suas programações, não? Não, o inverso não. Assim, quando o número primeiro sendo menor que o segundo, não. Normalmente usa o primeiro maior que o segundo. Mas isso aí é muito usado, por exemplo, vamos supor, você tem lá um sistema que controla a temperatura da caldeira e você quer saber quantos graus você tem que
aumentar ou diminuir, né? Quantos graus você tem que aumentar para chegar no total, por exemplo, que ela aguenta. Você pega o total de a temperatura que ela tá e multiplica pela temperatura, e divide, né? Faz o resto da divisão pela temperatura total, pelo que ela tá. Se der o número total dela, é porque ela tá acima da temperatura dela. Então você tem que baixar essa temperatura. Isso é um teste bacana para temperatura. Todo mundo consegue enxergar isso aí? Sim ou não? Peraí, professor, deixa eu só perguntar. Você fez a divisão e tirou somente o resto dessa divisão para calcular temperaturas. Uhum. Ah, tá. Entendeu? Então vamos supor, Entendi. o máximo da minha caldeira são 100 graus Celsius, certo? Então esse é o máximo. Eu tenho um sensor que pega essa temperatura. Eu tenho que manter essa caldeira em 100. Aí o sensor vai lá, pega a temperatura que está. Aí vamos supor, se ele pegar a temperatura de 80, por exemplo, sei lá, você faz... Normalmente a temperatura é muito próximo, né? Então você pega essa temperatura 80, você faz o resto da divisão, vai sobrar 14, por exemplo. Ó, sobrou 14? Sobrou. O que eu faço? Aumento 14. Quando eu ponho lá, sobrou 0, né? Quer dizer, sobrou o número do 100, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir essa temperatura, porque ele está acima do meu total. Entendeu? Então a gente usa isso para testar isso aí. Ok, senhores? Até para você saber quantos graus você precisa subir, né? Ou quantos, até se precisa subir ou você precisa desligar isso aí para poder abaixar e resfriar essa minha caldeira. Ok, senhores? Tranquilo? Desse resto de divisão aí, então, como é que calcula isso aí? 4 dividido por 6. 4 dividido por 6. Qual o número que multiplicado por 6 mais se aproxima ao 4? 0. 0 vezes 6, 0. 4 menos 0, 4. Ok? Ok. Beleza, então. Então, continuamos aí. Potência. Potência é tranquilo, né? No 1 recebe 2, no 2 recebe 3. Tem aí pote recebe no 1, vezes, né? Então, vai dar aí asterisco, asterisco, no 2. Que vai dar o quê? 2 elevado ao cubo. Quanto que é 2 elevado ao cubo, senhores? 8. 8. Tranquilo. Operadores aritméticos agora. Eu tenho um incremento, né? Que eu tenho lá o número 1 recebe 6. Eu tenho mais número 1. Obviamente que o meu eco aí, número 1, vai ser quanto? 7. 7, né? Tenho o meu decremento, onde eu tenho número 1 recebe 5, menos número 1, eco número 1. Meu número 1 vai valer quanto? 4. 4, beleza. Agora eu tenho também os operadores lógicos, né? Os operadores lógicos são os mesmos operadores que a gente utiliza lá nas nossas outras programações. Então eu tenho aqui um AND, né? Então eu tenho 2i comercial aqui, que equivale ao quê? Ao E, né? O que é o E? Verdadeiro somente se ambos forem verdadeiros. Tabela verdade. Tranquilo isso aí, senhores? Tranquilo. Então, beleza. Então aqui, ó, A e B. Então o que acontece? Só vai ser verdadeiro se A e B forem verdadeiros, tá certo? Aqui, o OR, ou esses dois pauzinhos em pé, né? 2 pipe, não é isso? Esse pauzinho em pé aí chama pipe. Então esse pipe aí, né? O OR ou o pipe, 2 pipes aí, vai ser o OU. O que vai ser o OU? Somente vai ser falso se ambos forem falsos. Tranquilo, senhores? Se um dos dois forem verdadeiros, obviamente, eu vou ter um resultado verdadeiro. Ok? Então tem lá variável A, OR, variável B. Eu tenho agora o XOR. Né? O que é o XOR? Ele é verdadeiro se A ou B forem verdadeiros, porém não ambos. Né? Então quando eu ponho lá A, XOR, B, ele vai ser verdadeiro se A ou se B for verdadeiro. Se A e B for falso, ele é falso, e se A e B for verdadeiro, ele também é verdadeiro. Ele somente vai ser verdadeiro se um dos dois forem verdadeiros. Ok, senhores? Tranquilo aí? Tranquilo. Beleza. Tem aí o exclamação.
né? O exclamação vai ser a negação. Então, a negação, não verdadeiro é falso, e não falso é verdadeiro. Ok? Beleza, senhores? Em cima desses operadores lógicos aí, todos vocês já sabem, né? Alguma dúvida aí em cima desses operadores lógicos? Sim ou não? Não. Tranquilo. Beleza, senhores. Então vamos para frente. Tem aqui, né? Não variável A. Então vai ser, se for verdadeiro, falso. Se for falso, verdadeiro. Operadores lógicos aí. Oi. Tem como voltar no. Porque essa parte do show eu tô achando meio confusa. Que tá assim, verdadeiro se A ou B forem verdadeiros, mas não ambos. Isso. Quando ambos for verdadeiro, que aí ele vai ser. Ele vai passar no teste, né? Ou não? Não sei, aí. Depende do seu teste. O teste quem vai fazer é a gente. Se você quiser que quando os dois forem verdadeiros ou somente um dos dois forem verdadeiros, eu vou usar o quê? O ou. Entendeu? Se alguma situação você tiver aonde um dos dois forem verdadeiros somente, você tem que usar o shor. Para quando um dos dois for verdadeiro. Somente quando um dos dois forem verdadeiros. Se os dois forem verdadeiros, ele não vai ser verdadeiro, no caso do shor. No caso do or ou do ou, se um dos dois forem verdadeiros ou os dois forem verdadeiros. Agora eu entendi que eu não tinha visto o ou aqui, não. Entre o I no show, não. Não, beleza. Tranquilo então, né? Tranquilo. Então, beleza, né? Um exemplo aí, só para a gente poder terminar. Né? Esse eco ficou maiúsculo aí também. Que a gente digita o trem, fica. Aí, ó. Então eu tenho a variável A recebe true, a variável B recebe falso. Quando eu tenho if variável A e variável B, o que vai acontecer? Aqui vai ser o quê? Variável A ou B vai ser falsa, tá vendo? Olha aqui, ó. O i, os dois não tem que ser verdadeiro? Então, só vai entrar aqui se os dois forem verdadeiros. Senão, ele vai entrar no else. Tranquilo, senhores? Em relação a esses operadores aí no nosso PHP? Dúvidas? Senhores, dúvidas, senhores? Falem comigo. Até então, não. Tá bem tranquilo, né? O que acontece? É lógico, vai ter a dúvida na hora que a gente começar a fazer o exercício. É isso? Porém, para a gente poder fazer exercício nesse PHP, o que a gente tem que fazer? A gente tem que instalar o nosso servidorzinho, né? Para poder interpretar o meu PHP. E isso aí a gente não vai fazer hoje. A gente vai deixar até para a próxima aula, até porque na próxima aula nossa, no dia 28, a gente vai ter a nossa avaliação. Então, eu vou parar por aqui hoje. A gente vai estudar para avaliação, faz a avaliação, e no dia 4 a gente já começa a instalar esse servidor para a gente poder começar a colocar isso aí em prática. Ok, senhores e senhoritas? Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, professor. Em relação à conexão do PHP com o HTML, eu queria saber se o PHP tem algum comando parecido com o HTML, como se fosse de personalização do código. Não, na verdade, o que vai acontecer? Você vai pegar o seu HTML e dentro, né, do seu body do HTML, você vai colocar uma tag PHP. E ali dentro você vai programar. Então, o PHP ele vai estar dentro do HTML. Entendeu? Entendi. Então, ele vai ser integrado. Essa é a ideia de se fazer em PHP, porque ele vai estar integrado com o HTML. Você vai desenvolver a sua página em HTML com CSS e vai colocar o PHP para fazer a gravação em banco, por exemplo. Entendeu? Uhum. Então, por isso que aí a gente foi caminhando aos poucos. Foi HTML, CSS, formulário, e agora um PHP para a gente poder fazer essa conexão aí. Ok? Ok.
Beleza, senhores e senhoritas, mais alguma dúvida? Não? Tudo tranquilo? Porque, assim, eu não vou perguntar alguma coisa, porque o slide foi, assim, bem explicativo já. Em questão de pegar esses treinos, é só na prática mesmo. Isso é uma ferramenta de programação. Agora a gente tem que preparar o nosso ambiente para que a gente possa, né, executar isso aí, né, executar essa programação e fazer a tradução, né, a interpretação do nosso PHP para verificar se está fazendo tudo aquilo que a gente quer. Tranquilo, senhores e senhoritas? Sim. Então, beleza. Sem mais nenhuma dúvida, hoje a gente termina por aqui, né? Bons estudos, estudem para a prova, né? Não é uma prova, é uma atividade avaliativa, vai ser muito tranquila, bem simples, mas é a maneira que a gente achou para poder avaliar se vocês estão acompanhando, né, o que a gente está passando, né? Obviamente. Tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. Nem sempre eu consigo responder vocês, porque, né, a gente dá várias disciplinas e às vezes a gente está dentro de sala com outra disciplina ou até preparando material para outra disciplina também. Mas dentro do possível, eu tento aí responder a todos aí. Tá certo, senhores e senhoritas? Só de ouvir, professor, que tem possibilidade dia 5 voltar às aulas presenciais, já é ótimo. Nossa! Cara, eu também... Você pode ter certeza, Maurício, que para a gente, professor, tá bem complicado, tá? Porque a gente tem todo um planejamento de aula, né? Um planejamento de aula presencial, e a gente está tendo que se reinventar para que a gente possa fazer, né, essas aulas aí, essas teleaulas, certo? Então, assim, tá bem complicado, sim, não tá simples, não. Não é a mesma coisa da gente ir lá dentro de sala e dar a nossa aula. Primeiro que a gente tem que tentar, né? Vocês veem que a todo momento eu tento perguntar para vocês, eu tento trazer vocês para a aula, até para não ficar uma coisa muito chata. Porque é muito fácil chegar aqui e falar 2 horas, blá, 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 você tá ouvindo ali, às vezes você nem ouvindo tá. Você sai ali e continua falando. Então, o nosso grande desafio aí é fazer com que vocês participem da aula e, obviamente, que vocês aprendam um pouco o que a gente está tentando passar para vocês aí. Tipo assim, eu não sei se é com todo mundo assim, mas, por exemplo, igual aconteceu a aula, você vai ver de novo, assim, vai para tentar ver de novo, nossa senhora, é terrível, porque ele trava, aí você não consegue, tipo assim, pausar na hora que você quer, aí você vai pausar, o tempo pausa depois de uns 5 segundos às vezes até 10 segundos, nossa. Não é a mesma coisa, né, gente? Claro. Né, o contato ali, né, o convívio é muito bacana, mas é um momento, a gente tem que passar por esse momento, né? Tomara que todos nós passemos aí com muita saúde, né, e possamos aí mais na frente continuar a nossa caminhada dentro de sala e com convívio pessoal. Eu acho que é isso que a maioria do pessoal, se não todos, querem, né, e desejam daí para frente. A minha expectativa é que a gente volte à aula mesmo, tomara, né? Tomara que a gente possa estar junto dentro de sala aí para a gente poder continuar nessa caminhada da nossa disciplina. Tranquilo, senhores? Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa que vocês queiram perguntar? Algo sobre a prova? Tá tudo bem claro, bem explicadinho? Tá. Então, a prova, como é que vai funcionar? As instruções vão ser dadas nesta aula, né? Então, lá no dia 28, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir a reunião, todo mundo vai entrar e às 9h15 eu começo a dar as instruções dessa reunião. Beleza? Beleza. Então, tá bom, senhores. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado pela presença de todos.
um bom fim de semana. Cuidem-se, cuidem das famílias, tá? Vamos aí passar esse momento com muita saúde para que a gente possa voltar para dentro de sala de aula e continuar a nossa caminhada, tá? Uma opinião minha é não desanimem, tá? A gente sabe que está sendo um pouco complicado essas aulas, mas, né, não parem de se qualificar, pois quando acabar a crise, logo depois de uma crise, vem uma enxurrada de oportunidades. E quem tiver qualificado e preparado vai alcançar, né, essas oportunidades aí, vai conseguir segurar essas oportunidades e ter uma ascensão profissional. Certo? Professor, você vai disponibilizar o... O slide e essa gravação. Essa aqui eu estou só esperando para ver, né? Normalmente a gente espera um pouquinho porque eles mandam um link para a gente. Da semana passada, o Teams estava bem estável e ele não mandou o link para mim ainda não. Tá? Mas esse, normalmente eles mandam assim, na hora que eu terminar a gravação aqui, uns 20 minutos, meia hora, eles disponibilizam esse arquivo para mim. Então, assim que eles disponibilizarem esse arquivo aqui, né, a Microsoft, que é do Teams, né, assim que disponibilizar, eu vou salvar e mando para o YouTube e compartilho o link lá para vocês. Ok. Beleza? Mas o hoje é só o slide mesmo, que não... Não, mas tem as explicações dos slides que a gravação tem, né? Que a gente conversou sobre algumas coisas, que também é interessante. Tranquilo, senhores? Então, slides, na hora que eu começar, na hora que eu fizer tudo, eu já ponho no grupo lá para vocês. Slide compartilhado e põe no grupo o vídeo compartilhado também. Tá ok? Ok. Então, beleza, senhores. Muito obrigado pela presença de vocês. Tá? Continuem os estudos e até no dia 28. Grande abraço a todos aí. Ok. Abraço. Não.